Saudações, Murilo, Juca. Eu me chamo Fernanda Meirelles e eu trabalho no IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você, Murilo, pelo seu trabalho, porque a gente sabe que apurar pautas socioambientais na Amazônia não é uma tarefa fácil. E nós sabemos que a Amazônia, ela sempre foi um território marcado por violências de todo tipo, mas nesses últimos anos, os grileiros, garimpeiros, desmatadores e afins, eles perderam a timidez, até mesmo porque muitas vezes eles agem com o apoio do próprio governo. Então eu gostaria que você relatasse um pouco sobre as dificuldades que você enfrenta para produzir informações que influenciem o debate e a opinião pública nesse contexto, onde os próprios povos da floresta são constantemente ameaçados e muitas vezes se calam. Como que é apurar essas informações tão delicadas e sensíveis? E, por fim, eu também gostaria de saber o que mais te chama atenção em relação à violação de direitos sofrida por esses povos indígenas e comunidades tradicionais. Olha, legal a pergunta da Fernanda, né? A Fernanda, para falar um pouco mais sobre ela também, ela trabalha no IDESAN, que é esse instituto que tenta enxergar a Amazônia como um espaço de conservação ambiental e de produção de atividades econômicas sustentáveis, né? Eu acho que o primeiro ponto da pergunta dela, que é a dificuldade de produzir informações num contexto territorial conflagrado, né, onde há muitos conflitos e disputas pela terra, é justamente a dificuldade de encontrar nas pessoas que são as vítimas a predisposição de denunciar esses crimes, né? E eu digo que um exemplo disso pode ser retirado da própria atuação do IDESAN, porque no início do ano nós noticiamos no Brasil de Fato que em Apuí, uma cidade aqui do Amazonas, houve o despejo de agrotóxicos por uma aeronave, Juca. O avião passou soltando agrotóxicos em cima de plantações de café, de frutas orgânicas, inclusive um café que é produzido organicamente com a consultoria do IDESAN. O produtor teve que vender a sua produção sem aquela certificação, que é uma coisa que valoriza a produção dele, que ele teve que investir recursos financeiros para poder obter aquela certificação, porque um agrotóxico passou em cima, um avião passou em cima jogando veneno na plantação dele. E aí eu tentei conversar com esses produtores, né? Eu queria ouvir o depoimento deles, mas o clima de medo era muito maior. E o IDESAN conseguiu fazer essa ponte, porque tem o contato com os produtores. Então, sem revelar a identidade, detalhes desses produtores, eles conseguiram contextualizar muito bem a situação para mim, né? E eu acho que outro exemplo pode ser percebido, e aí eu posso contar até uma questão, né, que vem do ponto de vista pessoal. Eu moro aqui em Lábrea, como você mesmo disse. Se eu começar a produzir reportagens aqui revelando as relações entre o poder público local, integrantes desse poder público, com grileiros, com invasores, com personalidades da política de relevância nacional. Se a gente começa a esquadrinhar tudo isso e revelar, eu que tenho uma casa aqui, né, uma companheira aqui, uma vida aqui, vou ao mercado, vou à feira, né, a minha existência aqui nessa cidade já começa a ficar inviabilizada e certamente eu vou sofrer represálias. Então, é preciso fazer essa cobertura com cuidado muito grande. Primeiro, para o repórter não se comprometer a sua segurança. E, de novo, eu cito o caso do Dom Phillips, né, que exemplifica isso muito bem. E também para não comprometer a segurança das fontes, das pessoas que são vítimas dessas violações de direitos humanos. Já me estendi um pouco, mas para responder aqui a Fernanda, no que me chama mais atenção, né? Acho que são 2 pontos aí. O primeiro é a crueldade da violação dos direitos humanos contra os povos tradicionais da Amazônia, especialmente os povos indígenas. Eu vou contar um relato aqui que eu ouvi que me vem à mente, que é o mais chocante, um dos mais chocantes que eu já ouvi. O indigenista Egídio Schwad, fundador da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, fundador do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário,
ligados à Igreja Católica, na década de 70, entrou no território dos Waimiri-Atuari, aqui no Amazonas, e promoveu um programa de alfabetização desses indígenas, com base no método Paulo Freire. Os indígenas desenhavam, a partir dos desenhos daquela realidade concreta dos Waimiri-Atuari, o Egídio Chouade desenvolveu um alfabeto e eles puderam se comunicar. O Egídio me conta, e essa entrevista está publicada no Brasil de Fato, que quando ele começa a estabelecer essa comunicação com os Waimiri-Atuari, ele descobre massacres cuja crueldade é inimaginável. Ele descobre, por exemplo, que os indígenas relataram a ele, através desse idioma escrito, recém-aprendido, eles eram ágrafos, né? Não escreviam, não tinham alfabeto escrito, que, Juca, havia aviões que passavam despejando um pó químico nas aldeias, e aquele pó produzia um calor imenso nos corpos dos indígenas, e os indígenas caíam adoecidos e mortos. Enquanto isso acontecia, invasões de pistoleiros tomavam os pontos chaves daquele território. Isso na década de 70, durante o governo Médici. Então, esse é um exemplo da crueldade desumana. Murilo, isso provavelmente era napalm, que os americanos usavam no Vietnã. Você matou a charada, Juca. Tem depoimentos, isso nunca foi comprovado, tá, que era napalm, porque não se pôde fazer análise química. Mas há depoimentos, sim, inclusive na Comissão Nacional da Verdade, de especialistas que dizem isso que você está dizendo, que era napalm, uma arma de guerra, né, utilizada contra os indígenas brasileiros. Né? Agora, então, Murilo, deixa eu te falar só uma coisa antes de fazer um intervalo, te contar um episódio que talvez você desconheça, que eu quero que você tenha sempre em mente, exatamente pela importância do seu trabalho e para ficar dentro do limite do possível e não virar mártir, nem fazer papel de herói, que não é o nosso papel. Há um caso famoso do Assis Chateaubriand, chama aquele que era o melhor repórter do Brasil, Joel Silveira, para ir cobrir a Segunda Guerra Mundial. E diz para ele, na despedida, olha aqui, eu quero que você me mande matérias, reportagens. Eu não quero que você venha num caixão como herói. É isso. É importante. Esse é o nosso trabalho.